Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e a Direito, edição deste dia 5 de abril de 2022. Connosco estão, como é habitual, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos. Começamos com as notas de abertura do programa de hoje. Ricardo Freixal, é precisamente consigo que abrimos o programa. Que nota traz para começarmos? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao Bento Anastácio, ao Alberto Magalhães também. Uma nota de abertura breve, na sequência daquela nota de abertura que eu fiz outro dia acerca dos problemas da noite, da falta de segurança, depois dos fuzileiros, de toda esta gente envolvida, e eu disse que isto não era bom, não era bom para a vida em comunidade, para a segurança das pessoas, para a normal vida, até mesmo nos momentos de lazer. E depois disso deparei-me com um discurso do senhor Almirante ou contra-almirante, Gouveia Almirante ou contra-almirante. Eu não percebo muito destas coisas das forças. É contra o Almirante. É contra o Almirante. Eu relevei muito o papel do senhor enquanto superintendente do programa de vacinação, e estou muito grato, e já tenho as 3 doses, já. Acho que a comunidade beneficiou muito do desempenho dele, não sei se outro teria feito igual ou melhor, mas pronto, relevo esse papel. Este discurso, aparentemente, as pessoas ficaram muito bem impressionadas com o discurso. O senhor chamou quase que assassinos aos homens que tiveram aquelas ações, aqueles fuzileiros que tiveram aquelas ações, disse que o discurso é correto politicamente, é tudo bom, o Sr. Contra-Almirante teve muito bem, mas eu quero ver o Sr. Contra-Almirante e todos os Contra-Almirantes e todos os responsáveis pelas Forças Armadas sem necessidade de fazerem discurso deste tipo, ou seja, a justiça, a disciplina dentro das Forças Armadas também não se apregoa, é para ser praticada, e portanto se ela for praticada, e se nos bastidores ou no dia-a-dia das Forças Armadas, na hierarquia, no normal funcionamento dessas forças, as coisas forem calculadas, não há necessidade de discurso deste tipo. Portanto, o discurso é correto, mas o que eu quero mesmo é o Sr. Contra-Almirante a não ter necessidade de fazer discurso, o Sr. Contra-Almirante e todos aqueles responsáveis pelas Forças Armadas, pelas Forças de Segurança, ao fim e ao cabo, por aqueles que zelam pela segurança da comunidade e pela nossa segurança. Portanto, que se faça, que se pratique, para que não haja necessidade destes discursos politicamente corretos, embora eu concordo na íntegra com o discurso do senhor, mas eu não quero discurso. Eu quero os contra-almirantes e os representantes os superiores hierárquicos das Forças Armadas são para fazer cumprir e para fazer atuar no dia-a-dia, para que não haja necessidade destas situações. Obrigado. E fico por aqui, vou falar de discursos mais tarde, mas é de outros. Exato, já vamos falar de outros discursos. Alberto Magalhães, boa tarde. Nota de abertura do programa de hoje. Boa tarde, Luís. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Bento. Boa tarde aos nossos ouvintes. 3 notas muito rápidas. A votação das vice-presidências da mesa da Assembleia da República não me satisfez absolutamente nada. Para votar contra as propostas do Chega, os nomes propostos pelo Chega, ainda se tinha uma vaga desculpa. A desculpa de que o Chega não é um partido fascista, é um partido que não aceita o sistema parlamentar, portanto não tem direito a estar na mesa parlamentar. Agora eu gostava de saber qual é a desculpa, ou qual foi a desculpa que os senhores deputados que votaram contra o Coutinho de Figueiredo da Iniciativa Liberal darão a si para terem votado contra. No espírito da Constituição estará que a mesa deve ter só os 2 partidos mais votados? É extraordinário. A segunda nota tem a ver com a 4ª vitória de Viktor Orbán na Hungria. A Hungria torna-se, ou continua, uma peça dissonante na União Europeia, o país mais perto da Rússia na União Europeia, mas é preciso notar que o populismo que se apoia no exagero, o populismo húngaro do Viktor Orbán apoia-se precisamente no exagero esquerdista do politicamente correto
que também parece ter atacado já na Assembleia da República. O Orbán ilumina o caminho ao Ventura. A terceira nota é uma nota local. Chegou-me aos ouvidos, e eu gostava que vocês depois me confirmassem, chegou-me aos ouvidos que na Câmara de Évora se votou a suspensão da geminação com a cidade Património Mundial russa Suzdal. Ora bem, eu acho absolutamente inacreditável. Outro dia o Bento falava aqui de queimar livros do Tolstói qualquer dia ou do Dostoiévski. Eu acho que acabar com a geminação de Suzdal é absolutamente inacreditável. O povo de Suzdal, onde eu estive e fui bem recebido, e não me pareceram nada nazis, nem fascistas, nem putinistas, nem nada. O povo de Suzdal não tem culpa absolutamente nenhuma do que o Putin fez ou está a fazer na Ucrânia, e acho absolutamente lamentável que se corte esta ponte com o povo russo. Era só. Muito bem. É uma notícia que se pode ainda ler no site da DNFM no passado dia 1 de abril e não era mentira. Bento Anastácio, bem-vindo. Boa tarde. Nota de abertura para o programa de hoje. Olá Luís, boa tarde ao Alberto, ao Ricardo e quem tem a paciência de nos ouvir. Duas notas breves, uma apenas para confirmar o que traz aqui o Alberto. Foi suspensa a germinação de Évora com Suzdal por proposta do PSD e votos favoráveis do PS. Portanto, foi uma decisão que a Câmara tomou na última reunião e que, obviamente, a qual o Presidente da Câmara de Évora terá que dar seguimento, apesar de ter votado contra. Há neste momento uma russofobia que me deixa preocupado, como qualquer outro tipo de xenofobia me deixa preocupado. Eu vi no outro dia que houve um desgraçado de um cidadão luso-russo que viu a sua conta congelada. Foram congelados os 272 euros que o homem tinha, que por acaso é músico e que deixou de ter. Numa altura destas, acho que faz todo o sentido confiscar dinheiro a músicos, que portanto, se trabalhar, ainda por cima, por ser russo. Se fosse um oligarca qualquer, com alguns milhões, a coisa teria sido de outra forma, de certeza absoluta. Em relação aqui ao nosso Conselho, nós temos, neste momento, aprovado o Orçamento Municipal. Pensei que fosse muito mais complicado tê-lo já nesta altura, mas de facto existe, foi aprovado. Eu quero daqui felicitar a capacidade de organização, de gestão, de conversa e de ser capaz de juntar tudo o possível num documento por parte do Presidente da Câmara para que este tivesse sido aprovado. Não é muito difícil, penso eu, quando há bom senso, aprovar um orçamento municipal, já que os buracos são os buracos, não há cá buracos do PS e buracos do PSD e buracos da CDU. Eu estou a falar de buracos da estrada, não estou a falar de buracos outros, estou só a falar mesmo destes da estrada. Portanto, é fácil chegar a acordo que eles têm de ser tapados. Algumas das obras municipais já vinham de anteriores planos, pelo que teriam que se manter. Não traz nada de novo este orçamento, é um orçamento de continuidade da gestão CDU, mas quem ouvisse, por exemplo, Dom Calixto El Vacinado, diria que ele era o Presidente de Câmara e que ele tinha apresentado todo o programa e tinha feito e desfeito. Eu estive presente na sessão da Câmara Municipal, onde isto foi aprovado, vi muito maior coerência e muito melhor conhecimento da realidade do Conselho por parte do vereador do PSD,
que pronto, não é por nada, a pessoa é de cá, conhece o Conselho, etc., do que aquelas coisas completamente surrealistas do senhor que veio de Reguengos de Monsaraz para descobrir a cidade. Eu, cada vez que chega alguém a querer descobrir a cidade e ter todas as fórmulas para o desenvolvimento da cidade, como se os que cá vivemos há umas dezenas de anos fôssemos todos atrasados mentais e não percebêssemos nada do que queremos para a nossa cidade. Mas isso não interessa. O que interessa neste momento é que vamos ter, é que temos orçamento, e para concluir, temos orçamento, pelo menos para até outubro, teremos Câmara Municipal. A partir de outubro, saber-se-á, suponhamos, que o que aí vem. Portanto, até outubro temos Câmara, depois de outubro, a ver vamos, como diria o outro. Das notas de abertura do programa desta semana, partimos para o primeiro tema da agenda, um tema que propomos para a abertura. Falamos novamente no início do programa da guerra na Ucrânia, que registou grandes mudanças na última semana. Esta avaliação, ou este termo, é usado por mim para classificar ou qualificar a retirada de tropas da Rússia do norte da Ucrânia e também o genocídio, a palavra que passou a entrar no léxico deste conflito após o massacre na cidade de Bucha. São dois pontos e dois momentos muito marcantes neste conflito que aconteceram nos últimos dias. Ricardo Freixal, que comentário faz a este conflito nesta última semana e também a partir destes acontecimentos e do que é que já foi também comentado, por exemplo, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português, entre outros? Bom, antes deste tema, estamos aqui com uma dificuldade em ouvir o Ricardo Freixal. Hoje a ligação ao Ricardo não é comum e, portanto, estamos aí com um problema de ligação de internet que nos dificulta. Já vamos lá, vamos ver se conseguimos ouvir agora o Ricardo com melhor ligação. Ricardo, sim. Não, para já não temos o Ricardo. Está a ouvir? Ok, vamos lá então em frente, Ricardo Freixal. Está a ouvir? Estamos com dificuldades à mesma. Já vamos ver se o Ricardo consegue ter melhor ligação de internet numa outra posição aí com o seu telefone. Passo para o Alberto Magalhães, trocando aqui as ordens para fazeres essa análise estes últimos dias de guerra. Os últimos dias de guerra têm sido uma escalada de violência e de horror. A Rússia aparentemente foi expulsa dos arredores de Kiev pelas tropas ucranianas. Claro que a Rússia justificou a sua retirada dizendo que era um gesto de boa vontade para facilitar as negociações, mas o que é certo é que parece que tiveram que sair com o rabinho entre as pernas dos arredores de Kiev. Mas, entretanto, com a sua retirada, começam-se a descobrir crimes de guerra horrorosos, quer em Bucha, e agora parece que se vão descobrir ainda mais em Borodianka. Vai ser a próxima localidade a ficar célebre por causa destes crimes, não é? Claro que ao mesmo tempo que existem os crimes, existe a lavagem dos crimes. Quer a lavagem pelas autoridades russas, que dizem que há manipulação dos ucranianos, até insinuam que foram as próprias tropas ucranianas a matarem ucranianos e a dispô-los nas estradas de Bucha. Outras fontes também da mesma fonte dizem que aquilo são atores que estão deitados a fingir de mortos e que até se vê nas imagens mexer o braço e tal. Quer dizer, são coisas, desculpas da treta. Entretanto, continuam as negociações da treta. Não me parece que o Putin esteja minimamente interessado em interromper a ação neste momento, antes de ter o sul e leste da Ucrânia bem seguros.
Entretanto, o que é que se pode dizer mais? Pode-se dizer que as hesitações ocidentais, sobretudo a hesitação da Alemanha em cortar com a importação de gás russo, mas também as hesitações em fornecer armamento de ataque à Ucrânia, portanto, armamento capaz de escorraçar os russos, essas hesitações têm que acabar, porque a coisa está já a atingir proporções, o horror está a atingir proporções absolutamente inacreditáveis. É urgente, portanto, parar com a compra de gás. Os Estados bálticos já pararam com a importação de gás, portanto, é um pequeno sacrifício aos alemães, é urgente. É urgente enviar mais armamento para a Ucrânia. Os dirigentes ocidentais não podem ser peteinistas, nem chamberlanistas, isto é, não podem nem apoiar os russos disfarçadamente como faz a Hungria, nem serem pombas, demasiado pombas, como fazem alguns países da União Europeia e da NATO. É preciso parar o Putin, na minha opinião, é preciso parar o Putin enquanto é tempo. Porque se não o paramos enquanto é tempo, se não o paramos na Ucrânia, a seguir vai a Moldova e a Geórgia, onde existem também russófonos para salvar, para o Putin salvar, e depois há de ser mais dificilmente, porque são países da NATO, mas quem sabe, hão de ser os Estados Bálticos, onde também existem grandes minorias russófonas, e portanto há toda a hipótese do Putin os querer salvar também, entre aspas. E é preciso acelerar a candidatura da Ucrânia à União Europeia. Passo então para o Ricardo Freixal. Sim, para o Ricardo Freixal, volto ao ponto de partida. Então, Ricardo, agora já julgo que estamos com a ligação já em melhores condições. Face a estes acontecimentos da última semana da guerra na Ucrânia, com estes dois acontecimentos que marcam o conflito, a retirada de tropas russas no norte, na zona de Kiev e para o lado da Bielorrússia, e também o massacre de Bucha, onde foram encontradas 300 pessoas mortas, 300 civis. Que comentário faz esta semana de conflito? Parece-me que continuamos a ter esta dificuldade. Aparentemente estava tudo operacional, mas já percebi que não está tudo operacional na ligação ao Ricardo Freixal. Enquanto tentamos recuperar essa ligação, passa ao Bento Anastácio. Bento, olha, passas para segundo nesta lista. Que comentário fazes com estes dois acontecimentos que marcaram o conflito durante esta semana e o que é que eles significam também nesta guerra? A ver, quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em encontrar lados bons na guerra. Há uma coisa que eu tenho a certeza, é que não há gente decente nem de um lado nem do outro, nesta e noutras. O que nos aparece nestas imagens não é novo. Infelizmente faz parte do dia a dia de vários sítios, da Síria, do Líbano, do Iémen. As imagens fizeram-me lembrar Srebrenica e Sarajevo. As imagens de guerra a mim fazem-me lembrar sempre a mesma coisa, guerra. E as guerras têm este condão, todas, de deixarem mortos pelo caminho para depois alguém receber medalhas, os mais pobres, os mais desfavorecidos, os que não conseguem sair para qualquer sítio seguro na Europa ou na Ásia ou noutro sítio qualquer. A única diferença é que esta guerra é aqui às nossas portas. Nós tínhamos metido na cabeça que a partir do momento em que a NATO acabou com
com cidades destruindo-as na Europa, que nós não voltaríamos a ver isto. Tivemos algum receio que acontecesse quando foi da estupidez das invasões russas, quer à Geórgia, quer aos países do interior da Ásia, que, como ficavam muito mais longe, nós esquecemos deles com facilidade. Mas esses pontos de guerra existem em todo lado. Eu não sei, de facto, o que esperar nos próximos dias, já que se perdeu, de facto, o mínimo da decência nestas coisas. Vem a Alemanha dizer aqui del Rey que temos que parar e temos que, com a guerra, temos que deixar bem claro aos russos que isto não pode ser. Mas nós não podemos deixar de comprar o gás aos gajos porque senão a coisa não se dá. Chatice. Depois temos continua-se a dizer que tem que haver um boicote ao petróleo russo. Bem parecia que deveria haver. Mas a Shell não. A Shell continua a poder comprar e com preços de amigo o petróleo à Rússia. Estes dois pesos e duas medidas para o mesmo império e faz-me pensar que a única solução, de facto, é a alteração radical do tipo de sociedade em que vivemos. O que nós estamos a sofrer neste momento, o choque entre dois impérios, é o capitalismo europeu e o capitalismo russo, com algumas nuances, faz-me lembrar a Primeira Guerra Mundial entre o choque entre dois impérios europeus. Portanto, nós temos que começar a pensar que temos que juntar-nos, o povo, nós os de baixo, como diria o Brecht, os que continuam a passar mal, seja do lado do vencedor ou do lado do vencido, e começarmos a pensar que é bom que ponhamos termo a estas coisas. Temos poucas coisas nas nossas mãos, mas comecemos, por exemplo, pelo boicote sistemático a tudo que é produto de país envolvido nesta guerra. Não vamos só deixar de comprar produtos russos, vamos também pensar que há países que estão a ganhar muito dinheiro com esta guerra, os mesmos que venderam os barcos de guerra à Rússia e que hoje se queixam pelos russos utilizarem esses barcos contra Odessa. Deixem-se de ser uma cambada de hipócritas e tratem as pessoas como gente. Passo então agora para o Ricardo Freixal. Ricardo, julgo que agora nos ouve perfeitamente e desta vez aposto que já o vou ouvir. Luís Matias. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes e aos meus colegas aqui de painel, mas Alberto Magalhães, eu tenho a sensação que mutatis mutandis, se eu fosse proposto para vice-presidente da Assembleia, também não era aceito. A democracia tem destas coisas. Bom, não sendo eu nem da Iniciativa Liberal nem do Chega, não é? Mas pronto, não era aceito. E ao Bento Anastácio, a questão do Conselho, de vir alguém de fora do Conselho e começar a entender o Conselho, não é preciso muito. Basta, relativamente aos buracos, mudar de Conselho para, através do estado das vias de comunicação, ver onde é que termina os conselhos limítrofes, onde é que começa o Conselho de Évora. Onde é que começa o Conselho de Évora? Nos buracos. Exatamente. Não, mas este é o tema. Basta isto. Não, isto são chegas ao tema. Ora bem, o tema não, são chegas à nota de abertura. Exatamente. Ora bem, relativamente ao tema que o Luís Matias e que a rádio propôs, de facto, não bate a bota com a perdigota, ou seja, as forças russas retirarem forças militares da zona leste da Ucrânia e depois praticarem os genocídios que estão a praticar e que se têm vindo em crescendo desde que este período conturbado de invasão começou, não nos permite
aqui entender qualquer tipo de estratégia, se é que ela existe. Existirá com certeza. O que é facto é que cada vez mais o perigo alastra no espaço e prolonga-se no tempo. Penso, como diz o... Eu não acredito, Bater Anastácio, que seja apenas uma questão de economia ou de pensar económica. Há aqui, já falámos isso há uns programas atrás, há aqui mais qualquer coisa subjacente, e que é muito perigoso. Ricardo, o homem, não há nada subjacente, o homem é um louco varrido. Isso de facto. Portanto, não está assente Tens um louco varrido à frente claro, da Rússia, queres o quê? Mas não está assente numa estratégia puramente económica, não. Há aqui um pensamento... Os loucos não têm estratégia. Extravasa tudo isso. E, portanto, estou como diz o Alberto Magalhães, ou seja, é necessário parar Putin, seja como for, não sei como. Eu já falei aqui a um Brutus. Desculpa lá, Ricardo. Eventualmente. Agora, de facto, o mundo sobretudo aquela região, ver relatos da invasão com crianças, com toda aquela destruição, com famílias destruídas, com economias destruídas, com crianças separadas dos pais, é um quadro horroroso. E nós continuamos cada vez mais suspensos pela estratégia, ou pela falta de estratégia, ou pela loucura de um homem, de um estadista na altura, se é que se pode chamar estadista. Cada vez se prolonga mais a crise e o problema no espaço, no tempo, e isto tem que ver com a Europa, tem que ver com a NATO, tem que ver com o mundo, ao fim e ao cabo. E, portanto, temo pelo recrudescer da violência, pelo alastrar do conflito, falo também das partes que obrigatoriamente, mesmo que não queiram, mesmo que estejam aqui com pinças, e eu acho que a União Europeia, a NATO, todas as organizações internacionais estão aqui com pinças, estão aqui... Bom, só entendo isto, mas isto está a custar muita gente, está a custar muita destruição, está a custar muito socialmente, está a custar muito a todos os níveis. Só entendia isto se de facto o cerco se estivesse a montar cada vez mais apertado, no sentido de impedir que o senhor continuasse com esta onda crescente de violência. Mas parece que isso não vai acontecer. E, portanto, o alastrar vai obrigatoriamente, por um episódio qualquer, vai alastrar e irá com certeza incendiar aqui outras zonas, outras organizações, vai muito mais para além da Ucrânia e, de facto, se não for parado na Ucrânia, continua até não sei onde, e o Ocidente, e aí sim, o Ocidente, as forças do Ocidente, que estão, bom, eu não sei se estão amedrontadas, se estão cerceadas, são aprisionadas, bom, não sei o que é. O que é facto é que neste momento todos nós estamos pendentes da violência e do alastrar que passa por genocídio, por crimes à sociedade, à humanidade, à comunidade, às comunidades, e portanto, ou seja, que isto pare, não sei como, não é? Penso que este boicote, todo este estrangular do ponto de vista económico pode ser importante, mas até lá, até que se funcionar esse estrangulamento e esse cerco de natureza económica, se funcionar, até que a Rússia fique esgotada nesse estrangulamento, continuam a morrer pessoas, continua a comunidade a sofrer com o impacto a vários níveis desta invasão e portanto, eu penso que o panorama está pior do que no dia no qual começou. Alberto Magalhães, depois destas leituras que aqui foram feitas, o número de refugiados que chegam também a Portugal é grande, já se sabe que são mais de 27 mil pedidos de proteção temporária que foram feitos. Os países à volta da Ucrânia também têm têm acolhido milhões de pessoas, sendo que, segundo os últimos inquéritos, 80% destes refugiados dizem querer voltar para a Ucrânia rapidamente. Poderá, com o conflito a centrar-se mais a leste, haver realmente uma parte da Ucrânia a salvo e que poderá voltar a ter uma vida normal?
Penso que sim. Aliás, neste momento, ainda ontem, parece-me ontem, vi uma reportagem na Polónia em que cerca de 400 mil refugiados ucranianos já estão na Ucrânia de novo, voltaram para a Ucrânia e continuam muitos refugiados a voltar para a Ucrânia. Até porque as condições para os refugiados na Polónia, apesar de toda a boa vontade, parece que, obviamente, por causa do número excessivo, as condições não são demasiado boas, para dizer o mínimo. Mas eu queria dizer algumas coisas sobre aquilo que foi dito pelo Bento, sobretudo. A guerra está próxima. Eu ontem li no Expresso um artigo do Francisco Louçã em que tinha mais ou menos esta ideia também, que nós ligamos à guerra da Ucrânia porque está próxima de nós e ao passo que guerras mais distantes estivemos a marimbar para elas, o que implica, segundo o Louçã, um certo racismo e xenofobia na aproximação às várias guerras. Ora, eu queria responder ao Bento, mas sobretudo ao Francisco Louçã. Deixa-me lá responder. Não me interrompa já, por favor. Meu Deus. O Francisco... É uma defesa da honra. Já traz a oportunidade, já traz a oportunidade. Falas depois de mim. Diz lá, Alberto. Eu queria responder ao Francisco Louçã o seguinte: se atacarem a família dele e os amigos dele, ele de certeza que vai sentir-se muito mais afetado do que se tiver uma notícia de um ataque a uma família de Trás-os-Montes ou da Islândia. Portanto, é normal que as pessoas na Europa se sintam mais afetadas por uma guerra na Europa do que por uma guerra no Extremo Oriente. Qual é a dúvida e qual é o problema? Faz parte da humanidade e é assim com todos os homens. Nós não somos exceções e os outros têm o mesmo tipo de reações que nós ocidentais. Portanto, não percebo sequer qual é o ponto quando as pessoas falam nisso, na diferença de reação às várias guerras. Não consigo perceber. Depois, em relação ao Brutus, era preciso um Brutus, já não é a primeira vez que o Bento fala nisso. Isto é, era preciso matar o Putin. Ora, no princípio da Segunda Guerra Mundial também era o que as pessoas diziam. É preciso matar o Hitler. E houve até atentados. Mas não é preciso matar o Hitler, é preciso esmagar as forças russas, não é preciso matar o Putin. É preciso esmagar as forças russas, é preciso acabar com este morticínio provocado pela invasão da Rússia, ou melhor, da invasão dos russos na Ucrânia. Outra coisa que o Bento disse, eu sei que ele não disse isto com a intenção que transpareça. Não há gente decente nesta guerra, disse ele, nem de um lado nem do outro. Peço desculpa. Os russos invadiram. Os ucranianos não são decentes porque se estão a defender e estão a defender a sua terra. Eu percebo o que é que o Bento quis dizer. O Bento quis dizer é que numa guerra os ânimos estão tão exaltados, as pessoas estão tão com a adrenalina aos saltos, não é? Com a adrenalina a correr nas veias, que se cometem excessos de um lado e do outro. Agora, uma coisa é cometer excessos, e reparem, quem tem aqui motivo para ódio são os ucranianos, não são os russos. Os ucranianos que veem os pais, os filhos, as crianças, as mulheres mortas pelos invasores. Esses é que têm vontade ou têm uma justificação para ter ódio. Mas não, parece que são os russos é que estão a cometer as atrocidades. Parece. Eu digo parece porque também acho que as coisas têm que ser investigadas por forças independentes, mas como os jornalistas todos que lá estão, do mundo ocidental, têm todos a mesma opinião, que aquilo foi provocado pelos russos e não pelos ucranianos, eu acredito mais nos jornalistas ocidentais do que nos jornalistas russos, do Estado russo, e do que no Ministério o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Ora, pronto, era só isto.
Bento Anastácio, e também partilhas desta visão de que os ucranianos poderão começar a regressar ao país, especialmente à zona oeste, portanto, esta zona que faz fronteira com a Polónia e também com a Roménia, mais cedo do que se poderia pensar, e o conflito irá realmente fixar-se ali no oeste, naquela zona do Donbass e do sul até à Crimeia? Matias, há uma coisa que é igual e tem o mesmo sentimento de todos os refugiados. Ficámos sem ouvir o Bento Anastácio, mas já o vamos ouvir. É só uma questão dele reativar novamente o microfone e já o podemos escutar. Sim, senhor Bento, vamos lá. Já te estamos a ouvir. O que eu estava a dizer, que todas as pessoas que são refugiadas num sítio qualquer, ou de um sítio qualquer, a primeira coisa que querem é voltar às suas casas, é voltar ao seu país. Porque quem sai da guerra quer voltar rapidamente, porque não sai de livre e espontânea vontade, porque não planificou sair, porque quer estar na sua terra. Isto é o sentimento que têm, obviamente, os ucranianos e é o sentimento que têm os outros refugiados. Eu espero que os refugiados que agora começam a voltar à Ucrânia não tenham que alguma vez se arrepender de ter ido tão cedo. Penso que em alguns casos, em algumas regiões da Ucrânia, eu entendo perfeitamente a vontade das pessoas voltarem a casa, porque eu conheço essa história na primeira pessoa, mas que em algumas alturas penso que será demasiado cedo. Demasiado cedo, porque independentemente sobretudo, a Polónia, que tem uma quantidade de gente, e depois os outros países que acolhem os refugiados, como por exemplo a Moldávia ou a Roménia, não têm o mínimo de condições para os receber, e eu já não digo com dignidade. No caso da Moldávia, é mesmo de lhes dar de comer. Entre estar à fome fora de fronteiras e dentro de casa, é sempre preferível voltar a casa. Espero que a maior parte não tenha que voltar, e os que voltarem que encontrem a paz suficiente para a reconstrução do seu próprio país. Coisa que eu até hoje ainda não tenho ouvido falar, nem ninguém preocupar-se, é com esta questão. Eu penso que a guerra tem os dias contados, mas isso é o meu otimismo e a minha costela anti-guerra, que me diz que as guerras nem sequer deviam começar, quanto mais terem muito tempo. Penso que é a altura de começarmos a pensar, e desta vez a solidariedade com um S muito grande, na forma em que vamos voltar, a que estas pessoas vão voltar a ter vida na Ucrânia. As pessoas vão precisar de ter uma casa, as pessoas vão precisar de ter água, vão precisar de ter luz, vão precisar de ter estruturas. E nesta altura é que eu quero ver a solidariedade da Europa. Não é na altura fácil de dizer, olha, agora sou solidário com a Ucrânia, não deixo que os atletas paraolímpicos, dos russos e bielorrussos, vão para os Jogos Olímpicos. Eu quero ver quando chegar à altura de nós todos termos que fazer algum esforço para que os ucranianos voltem a ter uma casa para dormir. Não se esqueçam de consolidar o zero nesta altura. Passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, último comentário sobre este tema e também sobre esta questão dos refugiados e da possibilidade e se realmente o conflito está a caminhar neste sentido, de quase termos aqui, já se falou até noutras dimensões, duas Ucrânias, uma que vai estar a leste, mesmo no conflito armado de guerra permanente, durante os próximos tempos, e uma outra que poderá retomar uma vida em paz, digamos assim.
Não, é toda a mesma. Eu acho que não. Quer dizer, embora geograficamente as coisas possam ter alguma linha de separação que é pouco rígida, mas o problema é global, é toda a Ucrânia. E é toda a Ucrânia, e depois, por mais solidariedade que possa existir em todas as organizações, na comunidade internacional, por mais solidariedade, e isto toca mais aos países vizinhos, não há capacidade para poder albergar condignamente toda a quantidade de refugiados, toda a quantidade de gente que quer fugir à guerra. Mas a gente quer fugir à guerra, é uma questão de fugir mesmo, fugir ao conflito, fugir ao terror do conflito. E essa reação é uma reação natural e é espontânea. Ao primeiro indício de perturbação, as pessoas tentam, por uma questão de comunidade, encontrar algum sossego, alguma paz. Sobretudo aqueles estratos de população que são mais vulneráveis e que têm menos capacidade de resposta. Há pouco, quando frisei o conflito, não foquei aqui, mas é notável, e isso acontece um pouco, se calhar, com todas as situações de guerra ou de invasão, é notável a capacidade de resistência com meios insuficientes comparativamente com o aparato bélico que a Rússia tem neste momento face à Ucrânia. É notável a capacidade de resistência que o povo ucraniano está a demonstrar, que uma parte do povo ucraniano esteja a demonstrar. E depois é natural também que toda aquela quantidade de gente refugiada se tenta reorganizar um pouco. Primeiro é aquele impacto do fugir, aquele impacto da guerra, do perigo, e depois há tempo. Há tempo para que as pessoas, face às más condições e à falta de condições que têm cá fora, mas face também um pouco ao tomar o pulso à situação, que tendam a tentar a sua normalidade e eventualmente dentro do seu espaço físico de naturalidade e de Estado e de nação. E, portanto, essa também será uma fase que vai crescendo com o tempo. Ou seja, e talvez daí também nasce alguma capacidade de reação e de oposição mais consolidada à invasão russa. Portanto, mas isto são tudo se's, ou seja, são tudo se's, não é? Mas o panorama é de facto transversalmente aos vários setores da população e do espaço físico, geográfico também da Ucrânia. Acho que o problema é que com o tempo alastra-se e tende a causar cada vez mais perturbação aos vários níveis no país, no Estado, na comunidade, enfim, a todos os ucranianos e depois também um pouco a todos nós que não estamos cómodos com esta situação. Não é? Do tema que trouxemos para abrir, digamos assim, o programa, a guerra na Ucrânia, passamos para o tema que nos traz o Ricardo Freixal, que é a tomada de posse do governo, o discurso do Presidente da República e o futuro. Temos apenas 14 minutos para tratar o assunto. Ricardo Freixal, ora, vamos lá. Porquê trazer este tema? Claro que a pertinência da atualidade é clara, mas o que é que quer dizer sobre ele? Bom, quero dizer que há discursos que são evitáveis, o discurso de Gouveia Melo há pouco eu queria que ele fosse, eu acho que o discurso que é correto, mas queria que ele fosse evitável para que não, porque se não existissem aquelas cenas todas a envolver enfim, agentes das nossas Forças Armadas, e se existisse hierarquia bem definida e bem disciplinada no seio das Forças Armadas e das Forças de Segurança, não havia necessidade daqueles discursos dos comandantes e dos superiores hierárquicos. Aqui com o Presidente da República é diferente, ou seja, eu não sei se aquele discurso tem, que me perdoe o senhor, eu não sei se ele ouve o nosso programa, senão, mas que me perdoe, eu não sei se isto não é um pouco para, e tal, vejam lá, para compor o laço, se não, mas a ser verdade aquele discurso e a ter fundamentação do ponto de vista da praxis do Presidente, se houver necessidade de mudar, eu acho que o discurso que é correto. Ou seja, a nossa democracia, as nossas instâncias democráticas
permitem uma série de coisas. Permitem também que as maiorias absolutas se comportem com pouco respeito pelas minorias, enfim, permite que os vice-presidentes propostos por este e por aqueles não sejam eleitos. Há aqui uma sua generalidade em algumas democracias que são um bocado complexas. E depois também parava no espectro, parava aqui, ou para no espectro político, que António Costa poderia eventualmente estar aqui em passando nesta legislatura e, a meio do percurso, poder vir a desempenhar um cargo nas instâncias europeias. Bom, já não era caso virgem, Durão Barroso também foi, não é? E portanto, isso causou toda a perturbação que acabou por terminar com a dissolução da Assembleia da República por Jorge Sampaio. Uma maioria absoluta. E havia maioria absoluta. E o senhor, nessa altura, abriu caminho, fez um golpe de Estado, quanto a mim, institucional, e abriu caminho a toda esta onda socialista de governação ao longo destes anos todos, com todas estas peripécias que têm acontecido. Portanto, finalmente, ser verdade aquele discurso e ser perentório aquele discurso e vir lá do fundo, finalmente Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui uma posição de Presidente da República. Ou seja, há que romper um pouco com este marasmo, com este sistema de águas mornas, e se eventualmente for necessário, o Presidente da República tem capacidade, tem poderes para, se entender que as coisas não estejam conforme ele entende que devam estar, e isto não é ele pessoalmente, é uma certa forma de respeitar a democracia e de respeitar todos aqueles que nela participam, sejam dos liberais, sejam do Chega, sejam de onde forem, desde que estejam aceitos do ponto de vista institucional nesta democracia, então têm que ter capacidade de ser representados e de se ver representados e de representar e também de cumprir. E é bem perentório que neste sistema as pessoas votam naturalmente, mas votam em partidos, mas votam em pessoas. E portanto, acho que foi aqui uma pedrada no charco. Oxalá que tenha sido uma pedrada no charco. E já ouvi comentários, isto é um aviso, é o pior. Não é nada, não é nada. O Presidente da República tem capacidade para isso, até porque tem também representatividade e tem poderes constitucionais para ser mais ativo, e para nós só aqui de festa em festa e de cerimónia em cerimónia, porque tem que ter capacidade para intervir quando a isso for chamado, no sentido de zelar pela regulamentação das normas constitucionais que regem a nossa democracia. E, portanto, aqui um bem-aja pelo discurso, e eu lá que o senhor esteja atento, que isto não seja só aí tal, para parecer bem politicamente, que esteja atento e que, se for necessário, intervir, porque já não era caso virgem. Jorge Sampaio dissolveu uma Assembleia maioritária com uma maioria absoluta e toda a gente achou que isso estava democraticamente correto e, portanto, se tiver que acontecer isso para bem do funcionamento da nossa normalidade democrática, pois que aconteça, e estou com esse discurso. Alberto Magalhães, que comentário fazes a esta tomada de posse do Governo, o discurso do Presidente da República e, claro, aquilo que o Ricardo nos traz aqui, esta sua visão de que o Presidente da República tem toda a legitimidade para ter um tom mais interventivo e deixar também esta ameaça, digamos assim, caso o António Costa queira sair do cargo de Primeiro-Ministro, que parece que Marcelo Rebelo de Sousa avançaria para eleições antecipadas, para a dissolução da Assembleia da República e eleições. Sim, avançaria e previsivelmente, e nem era preciso avisar, porque depois daquilo que se passou com Durão Barroso, que indigitou o próximo primeiro-ministro que lhe iria suceder, Santana Lopes, e Jorge Sampaio aceitou. Talvez não devesse ter aceitado logo nessa altura, mas depois do que se passou, é óbvio que se António Costa se fosse embora para a Europa, como fez Durão Barroso, o Marcelo Rebelo de Sousa tinha toda a legitimidade e ele, aliás, era quase forçado a fazer precisamente a dissolução da Assembleia da República e a demissão do governo. O discurso de posse do Presidente da República, de posse do Governo, dividiu-se em três partes. A primeira parte extensa,
talvez extensa em demasia, embora bem escrita e bem delineada, foi sobre a guerra na Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia. Nada a dizer. A segunda parte foi esta. Foi esta, na minha opinião, fé diver. Isto é, chamar as atenções sobre si, criando um facto político bem a Marcelo Rebelo de Sousa. E o facto político é avisar o Costa de que se ele se vai embora para a Europa, vai tudo dar abaixo. pode ter a certeza que o governo cai. Ora, isto, além de, na minha opinião, ser desnecessário, teve dois efeitos perversos. Primeiro, efeito perverso, desviou as atenções daquilo que realmente interessa ao país. O que interessa ao país é para onde é que vai o país, não é para onde é que vai o António Costa. Para onde é que vai o António Costa é uma coisa de suma menos importância. Para onde vai o país é que nos interessa. E esta foi a terceira parte do discurso do Marcelo Rebelo de Sousa, que passou completamente despercebida nos meios de comunicação e nas discussões públicas, quando ele elencou uma série de problemas que têm que ser resolvidos ou ser resolvidos ou começar a ser resolvidos como deve ser por este governo. O segundo efeito perverso foi que, sendo um órgão, Marcelo Rebelo de Sousa, sendo um órgão eleito unipessoalmente, portanto em nome próprio, fez com que, no seu discurso, fez com que António Costa passasse a ter também uma legitimidade unipessoal, como o Presidente da República. Portanto, elevou o Primeiro-Ministro à categoria de órgão unipessoal, quando nada disso vem na Constituição. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa continua a mostrar-se muito criativo como constitucionalista. De facto, os portugueses votam em partidos e não em primeiros-ministros e, portanto, toda aquela parte do discurso de posse não serviu para nada, antes pelo contrário, só complicou. Eu queria chamar a atenção para não cair na ratoeira do Marcelo Rebelo de Sousa, de chamar as atenções sobre si e em vez de chamar as atenções sobre os problemas do país, eu quero aqui elencar rapidamente o que ele disse, quais os problemas que eram preciso resolver. Olha, apostar no elevador social para que os filhos de pobres possam ascender socialmente. Resolver o problema das desigualdades entre pobres e ricos, entre o litoral e o interior, e também resolver o problema das discriminações. Apostar no crescimento económico, no investimento, nas empresas de exportação. Apostar na ciência e na educação e nas qualificações profissionais dos portugueses. Reformar urgentemente a Justiça, o Serviço Nacional de Saúde e o sistema eleitoral. Acudir aos problemas imediatos provocados pela guerra, como a carestia da energia e dos produtos básicos. Portanto, estes problemas que foram elencados pelo Marcelo nesse discurso passaram completamente despercebidos e ninguém falou neles até agora. E isso, na minha opinião, está mal. Bento Anastácio, capta a ti para concluir o assunto, antes de passar para uma breve conclusão do Ricardo, claro. Bento Anastácio, que comentário fazes este discurso do Presidente, a tomada de posse do Governo e, claro, este argumento que aqui trouxe o Ricardo Freixal, dessa possibilidade de, caso Costa se queira ir embora, de convocar eleições? Ou melhor, de dissolver o Parlamento. Dizer que foi o discurso mais chato e mais destrambelhado do Presidente da República desde a posse do senhor. Fez-me lembrar, a gente é velhos, né? O tempo vai passando, fez-me lembrar o Marcelo Rebelo de Sousa, diretor do Expresso no governo do Balsemão. A criar factos políticos, a inventar coisas que não lembram ao diabo. Vamos lá ver uma coisa. A probabilidade de um português voltar a ser presidente do Conselho Europeu não é assim tão simples. O Costa, para ser o Durão II,
teria primeiro que o Partido Socialista Europeu ter maioria. E depois, entre os membros dos diversos partidos, estarem outra vez na disposição de entregar a presidência a alguém do sul da Europa e outra vez português. Não sei se os nossos irmãos e ali ao lado estão para aí muito virados, porque deliberadamente o Presidente da República esquece, ao criar este facto político, como eu gostava de fazer, a dizer ao Costa que não foi o PS que ganhou as eleições, foi ele que ganhou as eleições, de onde se o menino se quiser ir embora, eu atiro com isto tudo ao chão. Coisa que seria, obviamente, o mais normal, já que, por culpa do próprio Costa, que criou a eleição do primeiro-ministro e não deixou outra hipótese a quem quer que seja, inclusive ao Presidente da República, outra solução. O Costa pôs as coisas nestes termos, ou eu ou o abismo. Agora, se abala, não sei muito bem para onde, nem sei se tem esses objetivos, mas não me parece que neste momento haja essa possibilidade. A eleição do Durão Barroso teve a ver com uma quantidade de coincidências e de problemas entre os componentes do Partido Popular Europeu, que deu com que fosse a solução de recurso tivesse sido o Barroso, que correu bem, tem uma bela reforma e uma quantidade de taxas a seguir. Não sei se terão as mesmas condições para o António Costa. Qualquer semelhança entre esta situação e a que levou o presidente Jorge Sampaio a demitir o governo de Santana Lopes são mera coincidência. O Jorge Sampaio, naquela altura, fez a única coisa que poderia fazer, porque continuamos a ter memória curta e a esquecer que quem atirou o governo abaixo foi Pedro Santana Lopes, naquele discurso completamente destrambelhado dos pontapés na incubadora. O senhor demitiu-se nesse dia e o Presidente da República apenas lhes fez o favor de o não contrariar. E penso que e tudo o que veio a levar a este desenlace foi pura e simplesmente a inabilidade de Pedro Santana Lopes, nem sequer foi por ele ter ou não ter maioria absoluta, foi por ser o cidadão errado, no lugar errado, à hora errada. E o Presidente da República, Jorge Sampaio, não teve outra solução senão convocar o povo a encontrar uma solução. Diga-se, é bom da verdade, que a solução não foi lá outra coisa, não foi lá grande coisa. Mas isso é a coisa já que o povo tem a decidir. Para 30 segundos para o Ricardo Freixal terminar, temos mesmo de concluir o programa. Ricardo, boa tarde até à próxima. Não, isso vamos lá ver uma coisa. Este raciocínio aqui, eu tenho uma forma completamente diferente de interpretar. Não, isto está em causa agora, mas tenho uma forma completamente diferente de interpretar esta situação de Durão Barroso, Santana Lopes, Jorge Sampaio, e ninguém fala de Cavaco, mas Cavaco também entra nisto, atenção. Claro. A Cavaco entra nisto também. Mas pronto, tenho uma forma completamente diferente e eu não estou, eu só fui buscar este exemplo para pôr em paralelo que não era a única vez que isto poderia eventualmente acontecer. Aquilo que eu acho é que, independentemente de ter estado de acordo ou não com a decisão de Sampaio, é evidente que não estive, não é? Acho que aquilo foi um golpe de Estado, definitivamente. Agora, o que é que eu penso relativamente a esta situação? É que eu queria pegar no discurso do Marcelo Rebelo de Sousa de uma forma mais abrangente, ou seja, não para o caso concreto aqui, mas para aquilo que é a figura do Presidente da República institucionalmente, no sentido de poder ser um regulador destas democracias, tenham elas maiorias absolutas, sejam governadas por maiorias absolutas ou por maiorias relativas ou não. Muito é bem. isso é que eu quero. Ou seja, gostava de ver se há um sistema, já temos falado disso aqui várias vezes, um sistema misto, mas no qual
houvesse a capacidade para alguém ter mais atividade política, e neste caso o Presidente da República, comparativamente com aquilo que não tem tido até aqui. Mas foi o que o Muito Jorge bem. Sampaio fez e o Ricardo está contra isso. Foi o que o Jorge Sampaio fez. Usou os orçamentos que tinha. Jorge Sampaio usou uma estratégia que ele sabia que ia servir diretamente e indiretamente o Partido Socialista. Bem, temos de nada. concluir. O Autor Tem Direito tem de ficar por aqui. Obrigado, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. De hoje a uma semana voltaremos a encontrar-nos terça-feira às 18, sábado às 18, também em dianafm.com, para ver e ouvir quando quiser. Tenha a continuação de uma boa semana. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.